terra é uma ilha pequena. No ar com mais um Prosa sobre a Vida, toda terça-feira aqui na Rádio Minuano. Nós estamos ao vivo também a partir de agora no Facebook. Esses episódios eles ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, Rádio Minuano. E quem quiser participar com a gente pode fazer isso através dos comentários na nossa live. Recebendo mais uma vez a psicóloga Carolina Zandoná Fornari. Sempre um prazer, psicóloga, porque as nossas prosas, elas são muito boas, né? Exatamente, Alexandra, e rendem prosas antes e depois do programa. Inclusive nos bastidores aqui a gente já vai debatendo, né, os assuntos. Já vamos aquecendo. Aquecendo, exatamente. E eu, inclusive, já deixei a missão aqui pro backstage aqui atrás, né, para nos avisar sobre o tempo, porque se deixar a gente vai com essa prosa até 1h da tarde, né? Tem muitas inquietações e muitas questões que a gente acaba levantando, né, Alexandra, e dando corda para as próximas prosas. Exatamente, e hoje a gente vai trazer um tema muito legal e que está, né, em evidência aí nos últimos dias, que são as Olimpíadas. Quanta coisa, quantas reflexões a gente não pode fazer acerca desse evento, né, a nível mundial aí, onde tem mulheres, homens, crianças, adolescentes participando, né, e com certeza muitos conflitos internos aí. Exato, Alexandra. As Olimpíadas já terminaram, mas como uma boa analista, a questão não é o que passa, mas aquilo que fica daquilo que passou. Aquilo que não passa, porque fica em nós. E o nosso desafio, nas nossas inquietações que queremos transmitir aos radioouvintes e aqueles que nos acompanham pela plataforma digital, é o que a nossa vida se aproxima das Olimpíadas, que reflexões sobre a nossa vida a gente pode tirar das Olimpíadas. Quem assistindo os jogos não pensou em algo sobre a sua vida, sobre como tem conduzido, sobre os desafios da vida também, né? E é essa a ideia da prosa de hoje, que a gente possa aproximar as Olimpíadas da vida cotidiana de cada um. Nós até comentávamos aqui antes de começar o programa, imagina a pressão que esses atletas não deviam estar sentindo, né? E todo o trabalho anterior a chegar numa Olimpíada, né? Você se preparar para um trabalho, para um objetivo, e daqui a pouco tem tantas adversidades aí no meio, é difícil lidar com isso, né? Exatamente, Alexandra. E claro que quando a gente pensa em Olimpíadas, a gente tá falando de atletas de alta performance, que passam uma vida treinando, trabalhando, como tu disseste, que este é o trabalho, este é a profissão dessas pessoas, e que é uma profissão que precisa lidar com uma série de fatores, inclusive as pressões, que são externas e que são internas também. E quem de nós, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal também, não atravessa momentos de pressões, de que nos sentimos desafiados, pressionados, em que necessitamos dar um desempenho maior e que necessitamos trabalhar para isso, nos desenvolvermos. Uma das coisas que motivam a gente até pode ser, né, a pressão, porque eu até já comentei outras vezes contigo, psicóloga, tem muitas pessoas, inclusive eu, trabalham com essa questão. Quando é pressionado, aí aflora, né, aquela adrenalina ou aquele insight na hora de fazer o seu melhor, né? A pressão também pode ser boa. Sim, faz parte, é importante, né? A gente pode aproximar isso um pouco com a sensação de uma ansiedade. Isso. A ansiedade, quando ela não é patológica, quando ela não é em excesso, que limita, prejudica a vida de um sujeito, ela faz parte da vida e ela é importante em algumas situações. Ficar um pouco ansioso antes de um trabalho importante, temeroso, faz com que nos preparamos para desempenhar e desenvolver aquele trabalho. E isso que tu vais contando da pressão também é algo que a gente vinha conversando antes de entrar no ar a respeito da vida. Quando a gente vai pensar, quando a gente vai conhecer a vida de muitos atletas, a gente vai tomando contato com muitas adversidades na vida.
Muitos sofrimentos, muitas situações difíceis, e há muitas pessoas que desse sofrimento produzem algo essencial na sua vida. Tiram uma lição, né? E que nasce desse sofrimento. Que se produz, não são todos, Alexandra, que são capazes de momentos difíceis se reconstruir, aproveitar as possibilidades, desenvolver as potencialidades, mas quem consegue a gente vê. Nas Olimpíadas, a gente vê nos esportes, na arte, nas profissões em geral, trabalhando, desenvolvendo aquilo que pode, inclusive, muitas vezes, das suas dificuldades. A superação, né? Quantas atletas aí se superam nesses momentos. E eu diria até, entrando já num tópico do nosso programa, quando a pessoa tem essa pressão de entregar o seu melhor e realmente vai muito bem, mas aí você tem uma competidora que também vai muito bem e você acaba não conquistando uma medalha de ouro ou não chegando ao seu objetivo, mas você deu tudo de si, né? Também é um aspecto a se superar. Alexandra, é uma questão muito interessante e me chamou muito a atenção, principalmente nos inícios das Olimpíadas. Atletas que, inclusive, superavam seus próprios recordes, mas como não alcançavam o pódio, que é o objetivo, né, de uma Olimpíada, nas entrevistas a sensação que a gente tinha é como se não tivesse valido. Como se aquilo que se conquistou, que era muitas vezes recordes para si mesmo, para os seus antecessores, como ainda não tinha chegado lá, não tinha valor. E a gente fica pensando como muitas vezes as pessoas funcionam desta forma. Como ainda não atingiram o seu objetivo, não conseguiram exatamente aquilo que gostariam, como não podem desfrutar das conquistas, né? Das próprias conquistas, das próprias desenvolvimentos, os próprios avanços. Porque a vida não é assim, feita de pequenas conquistas, de pequenos avanços, que muitas vezes não é o ideal. Não é aquilo que a gente gostaria, não é aquilo que a gente imaginava, mas são avanços. E quantas vezes a gente perde de desfrutar deles? Por uma felicidade ideal, perfeita, completa, quantas vezes a gente perde de desfrutar de pequenas felicidades? Né? De pequenos momentos de alegria, de bem-estar, de satisfação. E como isso vai empobrecendo a vida? Porque a felicidade ideal, a conquista ideal, completa, ela não vai acontecer. Até porque eu imagino, né, esses atletas de alto rendimento que quando atingiram essas marcas, recordes, né, tem aquela sensação de vazio depois, né, e na vida a gente é assim, quando atinge um objetivo já quer alguma coisa maior. Quando, por exemplo, o meu objetivo é comprar um carro, compra um carro e parece que já te falta mais alguma coisa, né? A gente também na vida tá nessa constante busca e às vezes parece que não é o objetivo esperado, mas conquistou outras coisas no caminho. E poder reconhecer e dar valor a essas outras coisas faz toda a diferença. Porque muitas pessoas não reconhecem ou não dão valor àquilo que conseguiram no caminho, mesmo que não seja o objetivo final. E tu vai contando, Alexandra, o dilema do ser humano, que é a falta e o desejo. O desejo, ele nunca é completado. Toda vez que a gente encontra aquilo que deseja, já deseja outra coisa. Sim. O desejo, porque é o que nos move, né? Não é possível completar o desejo. Sempre falta. Sempre vai ter um buraco. E lidar com esse buraco é a lida da vida. Lidar com aquilo que falta, com aquilo que a gente não tem, com aquilo que a gente gostaria, e que quando alcança já não é bem aquilo, né? Não é daquela forma, não é quando a gente imaginou que seria. Essa é a lida de todo dia. E as competições também vão colocar em questão os fatores externos. Né? A gente estava conversando no último prosa, no final do programa, por exemplo, no surf. Né? Tem uma série de questões externas. Você depende do clima, do meio ambiente, né? Que você não pode controlar isso. Não pode. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não controla.
inclusive o outro. Exato, né? Nossos competidores aí. Competidores e parceiros. Parceiros também. Não dá pra controlar. Não dá pra controlar. Aqueles que convivem conosco, a gente não controla o que eles desejam, o que eles pensam, o que eles querem, o que eles gostam, o que eles não gostam. O que eles vão fazer, né, no momento. O que eles vão fazer com aquilo que a gente disse. Não controla, né? E a questão da vida é como a gente lida com isso que a gente não controla. Uhum. O que a gente faz com isso que não controla no outro e que muitas vezes não controla na gente mesmo? Porque tem uma série de questões internas que nós não controlamos. Freud abalou o sono do mundo quando disse que o eu não é o senhor da sua casa. Não é o eu que controla o aparelho psíquico. Que tem no aparelho psíquico uma instância chamada inconsciente. E que nos habita e do qual a gente não tem notícia. A não ser quando ele aparece. Em sonho, nos esquecimentos, nos atos falhos, quando a gente vai falar uma coisa e fala outra. Nos sintomas, quando a gente adoece. Isso diz do nosso inconsciente, do conteúdo do nosso inconsciente. E esse conteúdo, muitas vezes a gente vive apartado dele, como se ele não tivesse, quando ele está o tempo todo mostrando seus efeitos, mostrando que ele existe, que é exatamente aquele lugar daquilo que ficou, da nossa história, daquilo que foi marcado, que fez registro, e que a gente muitas vezes repete, né? E que nessas competições aparecem também, porque há muitas competições e muitos esportes que o inimigo não é o outro, que o inimigo somos nós mesmos. Né? O nosso estado mental, o quanto a gente é capaz de controlar o nosso corpo, o quanto é capaz de se concentrar, de poder tolerar a pressão, a adrenalina, a ansiedade, né? É nós conosco mesmo. E na vida também é assim. Quantas vezes nós trabalhamos contra nós mesmos? Construímos, quando vê, fazemos algo. Tem uma palavra hoje, né, que é muito comum, que é sabotagem. Sim. Né, que nos sabotamos. Quantas vezes nós mesmos somos o nosso maior inimigo? O nosso pior inimigo, muitas vezes. E quando a gente entende isso, dá uma virada de chave na nossa vida. Porque a gente vai entender que as competições da vida não são com os outros, são conosco mesmo. Com as partes de nós, né, com esse inconsciente que pode ser nosso aliado quando a gente conhece o que tem nele, quando a gente pode usar ele para crescer, para seguir adiante, para ter relações melhores, mas que pode também ser o nosso pior inimigo, nós mesmos. É aquela frase bem conhecida, né, que não é o que acontece com a gente, é a forma como a gente lida com o que está acontecendo, né? Porque como tu disse, psicóloga, a gente não controla efeitos externos, não controla as pessoas à nossa volta, mas pode nos fortalecer isso para lidar com isso. Exato. A única saída que nós temos é poder entender o que nós vamos fazer com isso. Que nos acontece. Nessa última Olimpíada, eu tenho a sensação de que veio muito mais à tona essa questão da saúde mental, né? Muitos atletas aí, em entrevistas, acabaram falando de como lidavam com ansiedade, de algumas que possuíam já diagnósticos como um TDAH, e como lidavam com isso, né? Cada vez mais está em evidência que cuidar da saúde mental faz parte aí de todo o trabalho, né? Para se chegar nos objetivos. Sim, e vai nos mostrando, né, Alexandra, que a gente não é separado, mente e corpo, que a gente é um, que a gente tem um corpo que precisa cuidar dele, que quando a gente não tá bem, o corpo também não faz aquilo que a gente necessita que ele possa fazer, né, e que a gente é um só, e que precisa se cuidar de si. Dos aspectos físicos, orgânicos, não só os atletas, claro, e também daquilo que a gente é. Né? Muitas entrevistas, inclusive, diziam que, né, que tinha um auxílio de psicoterapia, de análise, de psicólogos. Isso é muito interessante, né? Porque são pessoas que estão na rede, que são vistas e que estão nos dizendo isso. Exato, eu acho muito importante isso, né? Em todas as instâncias da vida a gente precisa, porque
independente do lugar onde a gente esteja atuando, é a gente, né? É o nosso psíquico, é o nosso inconsciente. Então, para qualquer área da vida, a gente pode usar desses recursos. Psicóloga Carolina, eu gostaria que você falasse do teu trabalho agora, aonde a gente te encontra, como você pode auxiliar essas pessoas que daqui a pouco estão tendo esses sintomas ou essas inquietações, como tu poderia auxiliar? Alexandra, então as pessoas podem entrar em contato comigo diretamente, assim, pelo meu telefone, o meu WhatsApp, ele é 549-99040458, e eu atuo aqui em Sarandi, né, no meu consultório, que é no Edifício Lavoro. Também trabalho, um braço do meu trabalho é com a infância, né, várias vezes já disse isso, porque é um braço importante desse trabalho, que é tanto no meu consultório como na clínica interdisciplinar, na SEMEAR, né, e que é um trabalho com o tempo da infância, com as crianças, mas também é um trabalho com os adultos, disso que fica, desse infantil que se chama inconsciente, do qual a gente às vezes sabe muito pouco, mas que está o tempo todo tendo efeitos na nossa vida. Inclusive, muitas vezes, efeitos de repetição, né? Quando eu vejo, já fiz. Quando eu vejo, novamente tô com esse problema de novo. E né? não sei de onde veio. E tem alguma coisa assim, né? E tem momentos na vida que as pessoas começam a ficar inquietas com isso. Por que é assim? Por que eu conduzo a minha vida desse jeito? Por que eu não faço diferente? E aí a questão, como eu faço diferente? Né? Como que eu vou conduzir a minha vida de uma outra forma? Uma análise, uma psicoterapia é para que possa circular essas questões e que cada um possa entender o que vai fazer com isso, então. Com isso que é a própria vida, com isso que é as próprias questões, com isso que é quem se é. Né? E que é um trabalho de poder dar lugar a essas inquietações e construir respostas a essas inquietações. Muito bem, esse é o trabalho da psicóloga Carolina Zandoná Fornari. Esse foi mais um Prosa sobre a Vida, Inquietações, hoje falando um pouquinho do que ficou das Olimpíadas. Esse conteúdo e também todos os outros episódios, eles vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube, Rádio Minuano, na íntegra, né? Todas as nossas prosas. Nós também temos alguns cortes, né, nas nossas redes sociais, então o pessoal pode ficar à vontade aí para conhecer mais da nossa prosa e do teu trabalho, psicóloga. E nós voltamos aí na próxima terça-feira com mais conteúdos.